Vamos apresentar então o Lucas Carenato. Ele é historiador, mestre em História e doutor em Educação. Vereador e presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, atua com foco na valorização da educação pública, na promoção da igualdade racial e na construção de políticas institucionais inclusivas. Diretor da UVB Afro, é idealizador do protocolo antirracista da Câmara de Caxias do Sul, iniciativa pioneira que transformou o Legislativo Municipal em referência nacional de gestão pública com propósito e compromisso social. O tema é o Legislativo como espaço de transformação, protocolo antirracista e gestão com propósito. Vamos receber Lucas Carenato. Tudo bem, a salva de palmas, né, pessoal? Eita. Vai ter. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Ah, legal. Essa turma de vereador que está sempre trabalhando, nós temos que estar com fôlego aqui em Brasília para levar um monte de boas notícias para as nossas cidades. Bom, eu sou Lucas Carenato, eu sou vereador de segundo mandato de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Caxias é a segunda maior cidade do nosso estado e, no início dessa legislatura, assumi o desafio de presidir a nossa Casa Legislativa. Então, o meu lugar de fala é de vereador de uma cidade grande e todos os desafios que são muito conhecidos por vocês. Em geral, nós, vereadores e vereadoras, parlamentares, quando viemos para esses eventos, nós escutamos muitos técnicos trazendo receitas, inovações, mas me parece também sempre importante pensar na nossa realidade. É pensar no trabalho de quem está com a barriga no balcão, sendo vereador, quando está na sessão ordinária, na extraordinária, mas quando está no mercado, na UBS, no médico, em todos os lugares a gente está sendo cobrado, demandado pelo nosso trabalho e pelas entregas que nós vamos desenvolver. Eu me elegi no ano de 2020, na cidade de Caxias, o 21º mais votado da cidade. A cidade tem 23 vereadores e, nesse momento, eu acabei me reelegendo como o 4º mais votado da cidade. Eu sou vereador do PT em Caxias, nós temos a maior bancada e me elegi presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Em geral, a turma me pergunta, e somos oposição à prefeitura lá em Caxias. Meu partido é oposição ao prefeito, que é do PSDB. Mas primeiro falar um pouco do caminho de como é chegar na presidência e os desafios que a gente enfrenta. Primeira pergunta que eu faço, quem aqui é presidente de Câmara? Tem presidentes aqui? Olha só, é só gente tranquila, que está com orçamento fechado, está cheio de servidor na Câmara, agora não tem que convocar sessão extraordinária, ou seja, a figura do presidente é uma figura de alguém tranquilo e que não tem que resolver conflito, né? É uma brincadeira, muito pelo contrário. O presidente, em geral, assume um papel de ser o timoneiro, o protagonista do trabalho de uma casa legislativa. Eu não sei se a realidade na Câmara de vocês é essa, mas em Caxias, ao longo da história dos últimos 25 anos, se criou uma cultura na nossa cidade dos presidentes, dos que mais devolviam dinheiro para o executivo. Os colegas que me antecederam faziam uma competição de devolver dinheiro para o executivo. E era um tal de a Câmara precisar de recurso, precisar comprar equipamento, os vereadores precisarem melhorar essa condição de trabalho e os colegas presidentes devolvendo cada vez mais dinheiro. A realidade da Câmara de vocês é parecida ou diferente? Tem Câmara que tem o costume... Quem é que atua em Câmara que tem o costume de devolver dinheiro para o Executivo? Se puder levantar a mão aí. Várias câmaras têm esse problema. E nas câmaras de vocês,
em que vocês devolvem dinheiro para o executivo, tem coisas para serem feitas, ser investidas? Tem reforma para fazer, celular para comprar, sistema para atualizar? Bom, a minha primeira experiência como vereador na legislatura passada foi de estar numa Câmara de uma cidade com um PIB acima da média nacional, com um orçamento de 60 milhões por ano, e no ano passado, a presidente que me antecedeu devolveu quase 20 milhões de orçamento para o Poder Executivo. Então, essa era a nossa realidade. Sendo que a Câmara de Caxias, que tem 23 vereadores, dessa cidade de 500 mil habitantes, é uma das câmaras mais econômicas do Brasil. Porque esse discurso é tentador, né? A Câmara que não gasta, vereador que não tem assessor, que não tem gasolina, que não tem condição. Se pudesse, inclusive, os vereadores pagar, né? Devolver o salário. Esse discurso é tentador. E tem muita gente que cai nesse discurso. Então, nós tínhamos apenas 2 assessores por vereador, nenhuma verba de gabinete, não tinha 10º, não tem férias, plano de saúde, absolutamente nada. Uma Câmara muito enxuta. E com a responsabilidade que nós temos, o que a gente fez para mudar? Conversamos com os vereadores e acordamos, porque isso acho que é uma coisa importante da democracia, porque o parlamento é um espaço da diversidade. Ideologicamente, eu tenho uma posição muito diferente do que os meus colegas do PL. Estamos em campos opostos, mas nós precisamos ter algo acima de nós, que é a defesa do parlamento e do papel que os vereadores precisam desenvolver. E na Câmara de Caxias a gente conseguiu construir esse entendimento, que é perceber que nós tínhamos que avançar, que a nossa Câmara tinha e tem muito recurso, que devolve para o Poder Executivo. E vocês já devem ter se deparado com essa situação, né? O presidente da Câmara e os vereadores devolvem o dinheiro e fazem uma indicação e uma foto. Prefeito, nós queremos que essa indicação vá para fazer uma UBS, uma escola, uma pavimentação. E depois que o presidente deixa a presidência, isso não acontece, porque o dinheiro cai no caixa comum da prefeitura e o prefeito vai seguir com a sua política. Então também não é função da Câmara querer fazer milagre, né, com o santo do outro, com o recurso do Poder Executivo. Então o que nós entendemos? Que nós precisamos, sim, com responsabilidade, enfrentar as melhorias que a Câmara precisava executar. Somado a isso, nós nos reelegemos, me reelegi, o 4º mais votado da cidade, disputa eleitoral, como é para todo mundo, questões ideológicas, enfim, findada a eleição em Caxias, nós pactuamos o acordo da representatividade. Então, independente da gestão municipal ser A ou B, a Câmara de Vereadores, quem assume a presidência são os maiores partidos, que é um critério que, do ponto de vista da democracia, talvez não seja o melhor, mas que oportuniza que as maiores bancadas possam presidir a casa, de forma independente do executivo. E é isso que justifica ter um presidente que eu não tive chapa de oposição e tive voto de todos os colegas vereadores, do PC do B até o PL. E qual é o propósito principal dessa votação? Das melhorias que nós precisávamos fazer na nossa casa. E eu confesso que não é muito divertido. Antes de chegar aqui, o principal jornal da cidade estava me questionando. Presidente, está em Brasília, como é que está aí e tal? Eu queria saber por que tem uma licitação agora, que está em vigor, que o senhor lançou, para comprar, se fosse a pergunta para comprar 500 notebooks, até eu ficaria, para comprar 30 notebooks. Aí eu devolvi para o jornalista, eu disse, vem cá, mas tu acha que uma Câmara que vota um orçamento de 4 bilhões do Executivo, da segunda maior cidade do Estado, não justifica comprar 30 notebooks? Mas tem mais licitação? Eu disse, tem mais. Estamos modernizando todos os gabinetes dos vereadores. Mas o senhor acha necessário comprar tela de 50 polegadas para botar no gabinete dos vereadores? Lógico. Do contrário, o vereador tem que ficar imprimindo o projeto de lei quando vem o cidadão no seu gabinete. Assim ele vai ter uma tela lá para receber as pessoas. Tem mais licitação, presidente? Sim. Vamos modernizar a nossa frota.
Mas o senhor está louco? Pelo contrário, eu estou certo e responsável com o trabalho que a Câmara de Vereadores precisa fazer. Ah, vereador Lucas Presidente, mas o senhor vai comprar celular para os vereadores? Daí eu disse, mas vem cá, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul fez uma nova licitação para celular iPhone 17. E vocês não questionaram. Nós vamos comprar um Samsung cagadinho, com perdão da palavra, 23 para os vereadores. Não é um instrumento de trabalho? Aí ficou claro, tentando encontrar uma saída, eu fiz uma brincadeira aqui, mas com responsabilidade. Nós bancamos com a anuência de todos os vereadores. E qual a justificativa na política e do ponto de vista administrativo? A nossa Câmara, nós há 10 anos ficou sem se fazer concurso. 10 anos. Nós temos 40 servidores efetivos, 120 CCs e uns 50 terceirizados. Fizemos concurso público, vamos nomear logo mais os servidores. O meu setor de TI tem 3 pessoas. 3 pessoas no TI, da segunda maior Câmara do Estado. O que é que nós fizemos? Eu ouvi uma reclamação dos colegas e dos assessores. Nós tínhamos 8 sistemas independentes, um administrativo, um do RH, um de fluxo legislativo, um monte de sistema, uma briga. Vereador e assessor só podia protocolar projeto de lei ou indicação na Câmara. E nós estamos em 2025. Não dava para ser assim. Primeiro dia da minha gestão, eu botei na minha cabeça e embaixo do braço a ideia de nós fazer uma licitação de um grande sistema de fluxo legislativo. E foi o que nós fizemos. O que me gerou perder cabelo, aumentar a barriga e brigar todos os dias com o meu diretor-geral, com a minha diretora legislativa, com o meu diretor financeiro, para que nós fizéssemos a licitação. E não é fácil, né, gente? Porque é muita burocracia, tem vício dentro da instituição, no sentido de não querer a mudança. Nós bancamos e há 15 dias atrás implantamos um sistema de fluxo legislativo, mudando as sessões ordinárias também, está envolvida nisso, e todos os fluxos da Câmara de Vereadores de Caxias passam a ser, obviamente, mais ágeis, permitindo que a população possa acessar o que os vereadores estão produzindo de indicação, no princípio da administração pública, da publicidade e tantos outros. O recurso foi elevado para fazer essa compra, obviamente, mas se justificou, foi dentro da licitação, dentro, lógico, de tudo que os princípios da administração pública preconizam, mas gerou muito trabalho, muita construção coletiva. Tem o nosso vídeo aí, coloca lá para nós, Rúbia, eu te mandei ali. Tem um vídeo desse nosso trabalho. E o que eu escuto agora é muita reclamação de assessores ou servidores, porque tem que mudar todo o fluxo. E eu estava vendo a apresentação agora que nos antecedeu, e o meu diretor-geral, cada vez que eu ligo, ele diz, tu vai me enlouquecer, porque cada dia tu quer uma coisa. Eu digo, não, não é uma coisa, é a continuidade do nosso trabalho. Nós vamos implantar agora um sistema de WhatsApp, com esse sistema que nós já temos, que vai permitir que o cidadão entre em contato com o vereador pelo WhatsApp, e isso gera a indicação, o protocolo de uma indicação que vai para o Poder Executivo. E o cidadão lá na ponta vai recebendo um template, vai recebendo no seu WhatsApp como é que está a solicitação da lâmpada, do bueiro, etc, etc. Então, isso foi uma prioridade do nosso mandato, melhorar esse fluxo e garantir que internamente o trabalho legislativo seja realizado de forma adequada e que a gente possa fazer uma boa entrega para a nossa cidade. Só vou pedir para passar o videozinho. Podemos? Como presidente da Câmara de Vereadores desse ano de 2025, a mesa diretora apresentou um projeto de lei criando um protocolo de assistência para a Câmara Municipal de Vereadores, que foi aprovado por unanimidade de todos os colegas. Esse protocolo tem como objetivo estabelecer ações no combate ao racismo na Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, criando um comitê racista que recebe denúncias internas de casos que servidores têm sofrido,
mesmo ano que nós estamos implantando um novo sistema de fluxo legislativo que facilita, agiliza o contato da população com a produção dos vereadores. E nessa plataforma será possível qualquer cidadão caxiense acionar uma ouvidoria antirracista, ou seja, poder fazer uma denúncia ou apresentar um caso de racismo que tenha sofrido a abrangência da necessidade e esse comitê terá como objetivo encaminhar a autoridade competente. É um compromisso que a Câmara Municipal de Vereadores tem de construir uma cidade melhor para todos e para todos. E além de nós ter implantado esse sistema, quem é presidente de Câmara, o que a gente mais faz é mediar conflito. Seja no plenário, quando tem uma treta entre os colegas vereadores lá, e eu tenho muito orgulho de estar numa casa legislativa que tem embates ideológicos muito fortes, mas que todo mundo faz com respeito, não tivemos nenhum problema de cassação ou qualquer coisa do gênero. Então, acho que isso também vai da construção e da forma como o presidente conduz o trabalho com os seus pares. Mas uma coisa que nós enfrentamos esse ano lá na Câmara, e foi muito difícil, foram denúncias e situações em que ocorreu o fato de racismo e de machismo. Inclusive, numa certa oportunidade, foi notícia estadual, um assessor de vereador foi preso na Câmara de Vereadores, foi conduzido até a delegacia em razão de uma denúncia de assédio sexual com as colegas de trabalho. Nós precisamos estar cientes para enfrentar esses problemas, seja do machismo e seja do racismo. Eu, no início desse ano, assumi a diretoria da UVB Afro e nós estamos no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, e esse assunto, em que pese parecer ideológico, o tema do racismo não é uma questão ideológica, o tema do racismo é constitucional. Nós temos uma Constituição que preconiza que quem provoca ou age com racismo é um crime passível, né, de ser imprescritível e inafiançável. Por esse tema ser caro, nós construímos um protocolo antirracista que tem como objetivo mediar essas relações internamente. Então, quando o presidente, a mesa diretora, recebe uma denúncia de um caso de racismo ocorrido internamente na Câmara, ele trata de organizar o fluxo dessa questão. Porque eu quero dizer a vocês, especialmente aos colegas presidentes e às presidentes, quando ocorre um caso de racismo ou de machismo na Câmara, e nós temos o Ministério Público, o Judiciário ou o delegado de polícia cobrando esclarecimento, nós também somos responsáveis das ações que tomaremos em relação aos fatos ocorridos. E muitas vezes o RH lá da Câmara não sabe o que fazer. Que é o que acontece, a minha RH me pedia, vereador, tem a denúncia de racismo de um assessor com o outro, o que eu faço? Então nós criamos um protocolo que estabelece exatamente as ações que precisam ser adotadas do ponto de vista administrativo, e aqui, para os servidores públicos, para os cargos de provimento efetivo, é mais fácil, na medida que tem o Estatuto dos Servidores, que determina a sindicância, a PAD, etc., etc., mas do ponto de vista da relação mais geral, a gente precisa estabelecer essas práticas. Então, é um panorama geral do que nós temos na nossa Câmara, do trabalho mais administrativo e burocrático e das marcas que a gente deixa para a nossa gestão. Um detalhe que eu acho interessante dessa história. Na Câmara de vocês, aos presidentes e aos colegas vereadores, já aconteceu alguma oportunidade do prefeito querer mexer na proposta orçamentária apresentada pela Câmara de Vereadores? Ou seja, quando vocês mandam a proposta de orçamento da LDO, aconteceu já do prefeito querer reduzir o orçamento das vossas câmaras de vereadores? Já aconteceu? Pois é, na nossa o prefeito assumiu um discurso de autoridade e reduziu em 15 milhões a nossa proposta orçamentária. Mandou a proposta assim. E veio lá muito querido, numa tarde, sexta-feira, com o corpo técnico da Secretaria de Finanças, dizer que a Câmara ia ter um corte orçamentário
Um disparate na medida que a nossa arrecadação cresce muito significativamente. O que eu fiz? E fiz pela importância que a presidência de um parlamento exige de quem cumpre essa função. Chamei todos os 22 vereadores numa reunião extraordinária de emergência, apresentei o corte a representação, né, o resultado desse corte significava que nós não poderemos nomear nenhum servidor e nós temos uma ampliação da Câmara de Vereadores para fazer, ou seja, tudo o que significava o corte do prefeito. E o que o Colégio de Líderes e todos os meus colegas vereadores, inclusive a maioria da base da gestão municipal, definiram, que é algo que a legislação nos permite, nós comunicamos ao prefeito que iríamos trancar a pauta. Não é uma possibilidade da democracia que o prefeito tomou a decisão de maneira unilateral, na proposta da LDO. O que os colegas definiram? E várias demandas da cidade prementes. PPP para votar, cargos para votar, recurso extra-orçamentário para outras áreas, mas os 23 vereadores definiram dessa forma. O que o prefeito fez? Valendo um churrasco de gaúcho bem gostoso. O prefeito voltou atrás, logicamente, repondo todo o valor que é de direito da Câmara. E nós vamos devolver possivelmente no final do ano. Agora, pelo que preconiza a legislação, os poderes são independentes e autônomos, e é importante. Eu gosto muito, porque o Gilson, eu não sei onde é que está o nosso presidente, e a ele eu quero fazer uma deferência e uma saudação pelo trabalho, que é de dizer que a Câmara de Vereador de uma cidade não pode ser penduricalho da prefeitura. E nós precisamos, na nossa atuação, independente da relação partidária com o prefeito, é potencializar o poder legislativo. Porque, em geral, quando se chega na cidade, todo mundo olha para o poder executivo, mas quem está apanhando todo dia, tendo que buscar recurso em Brasília, tendo que explicar para a base por que a obra não sai, é o vereador. E o secretário, por exemplo, muitas vezes, em geral, os secretários têm uma estrutura muito maior, o executivo tem uma estrutura muito maior que a Câmara de Vereadores. Então, essa fala também que eu destaco no sentido de nós potencializarmos. E quando a gente precisa ter uma postura mais contundente, ela se justifica pela valorização do poder legislativo. Por fim, uma entrega que nós vamos fazer agora na Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, o tema do autismo, da inclusão, da diversidade é muito importante na Câmara. Todo dia nós temos ONGs, mães, grupos tratando desses temas. Então nós estamos criando um espaço adaptado para crianças, jovens, autistas, crianças. Em geral, quando uma mãe vai na Câmara de Vereadores, e é bom que as crianças estejam lá, né, fazendo barulho, brincando, mas não tem um espaço adaptado. Nós vamos fazer isso com brinquedos e todos elementos pedagógicos, tanto na questão da diversidade étnico-racial e de inclusão, porque a gente acredita que a Câmara precisa ser acessível, precisa ser um espaço de todos, e é nisso que a gente está trabalhando. Eu queria agradecer a atenção de vocês aos vereadores que são negros ou negras. O tema afro é muito caro para mim, tanto que a gente está nessa diretoria. Logo mais nós vamos estar organizando um evento para tratar especificamente dessa temática, e enquanto gestor da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, eu deixo aqui, estou à disposição pelas redes sociais para a gente trocar experiências, enfim, fazer, construir pontes e possibilidades para as melhorias que o nosso poder legislativo precisa. Certo, gente? Um beijo, um abraço, e sempre bom estar entre colegas vereadores de todos os lugares do país. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Lucas Carenato, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estou vendo o Silomar Garcia aqui, presidente da Alvergues. Boa tarde, seu Silomar. Pode subir ao palco, por gentileza, faz a entrega do certificado e também de uma lembrança ao nosso palestrante, Silomar Garcia, que é presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Como é que está, meu amigo?
Mais uma vez eu peço a gentileza, pessoal, que baixe o volume da conversa lá no fundo e na lateral. O pessoal está reclamando do barulho, aí eu peço a gentileza. E até algumas pessoas